mistério dos elefantes. Uma cria de elefante dá os primeiros passos hesitantes na savana. A progenitora transportou-a dentro do ventre durante os quase 2 anos de gestação. E agora que nasceu, irá defendê-la com a própria vida. Crescer. Para uma cria que nasceu a pesar mais de 100 quilos, há uma imediata necessidade de alimento. E isso significa procurar as mamas cheias de leite situadas entre os membros anteriores. A exausta cria, com apenas 2 horas de vida, deita a tromba para trás e mama com a boca. O laço que se vai desenvolver entre ambas é notável, quase como entre seres humanos. Baseia-se numa necessidade mútua. Para a fêmea, porque ela apenas dará à luz cerca de 10 vezes num período de mais de 40 anos, e para a cria, porque o seu período de dependência total irá durar pelo menos 10 anos. Ao longo deste período, raramente se afastará mais do que poucos metros do flanco materno. Mas, apesar da dedicação e dependência das fêmeas, 1/3 de todas as crias de elefantes, seja devido a predadores, a má nutrição ou inexperiência das progenitoras, não sobrevive ao seu primeiro ano de vida. A perda de uma destas crias, que levaram quase 2 anos a gerar e mais 10 para se poderem reproduzir, é na verdade uma catástrofe. A sua história evolucionária de 1 milhão de anos como elefantes africanos modernos permitiu-lhes desenvolver um estilo de vida incrivelmente complexo. Mesmo hoje, parte dele ainda permanece aquém da compreensão humana. A sobrevivência das crias é fundamental para o seu êxito. Mais tarde, o sexo da cria recém-nascida, macho ou fêmea, vai ter um papel importante na vida que levar. Hoje, como cria acabada de nascer, tudo o que interessa à progenitora é a sua sobrevivência imediata. Não é, todavia, uma responsabilidade que pese exclusivamente sobre ela. Embora tenha dado à luz sozinha, faz parte de um grupo familiar de fêmeas aparentadas entre si. Cada uma delas, em virtude de partilharem muitos dos mesmos genes, tem verdadeiro interesse na sobrevivência da cria. Geralmente, uma ou mais destas fêmeas estão presentes no nascimento, por vezes dando assistência, limpando a cria e ajudando-a a pôr-se de pé. Nesta ocasião, esperam tranquilamente nas proximidades, embora não falte muito para irem inspecionar o recém-nascido. A fêmea dirige toda a atenção para a placenta e membrana fetal. Muitos animais pequenos e indefesos que normalmente consomem carne ingerem a própria placenta, destruindo assim a prova que podia atrair predadores, além de que deve ser muito nutritiva. Os elefantes não precisam de deter predadores da mesma maneira que as gazelas e seguramente podem defender as suas crias muito melhor. Por isso, talvez este sacudir e mastigar a placenta seja apenas uma reação nervosa ou até reminiscência de algum comportamento ancestral que deixou de ser necessário. O que é necessário para a sobrevivência do elefante atualmente
é uma relação forte entre os indivíduos. A fêmea está ligada à cria, assim como todas as fêmeas adultas do grupo familiar. A cooperação entre os elefantes aparentados de perto é uma boa maneira de ajudar a sobrevivência a longo prazo da valiosa descendência. A cria, exausta, está rodeada por uma floresta de patas protetoras e trombas curiosas. O novo membro do grupo é bem recebido por todas e, mesmo quando vão observar, formam um anel defensivo à sua volta, viradas para a frente, prontas a confrontarem-se com qualquer perigo potencial. Desde logo, a cria é encorajada a dar os primeiros passos na savana, tal como todos os elefantes que desde sempre têm nascido no continente africano. Com uma ancestralidade que remonta pelo menos a 65 milhões de anos, os elefantes modernos evoluíram apenas ao longo do último milhão. No seu pico distribuíam-se pela maior parte da África, mas um declínio natural, acelerado em alguns lugares pelo homem, traduziu-se numa grande redução do seu habitat ao longo dos últimos 5.000 anos. Um lugar onde ainda prosperam é ao norte do delta de Okavango, no Botsuana. O Botsuana é, na sua maior parte, um planalto a cerca de 1.000 metros acima do nível médio do mar. Aqui a vegetação é esparsa, com acácias, palmeiras e bosque, sobretudo de mopas. Apesar dos extremos das duas únicas estações, a das chuvas e a da seca, os elefantes estão-se bem aqui. E também porque o Botsuana tem uma atitude progressiva em relação à conservação da vida selvagem, os elefantes partilham o seu império com um número impressionante de outros animais. Nuvens de chuva amontoam-se e dispersam-se ao calor abrasador. Os elefantes, particularmente a fêmea mais velha e experiente, a matriarca, têm de conhecer os locais onde poderão encontrar água, sendo assim possível beber e banhar-se a fim de refrescarem os corpos. Para uma jovem cria, a visita a um charco é uma experiência nova. As fêmeas são rápidas a responder, ajudando delicadamente a sua preciosa cria a sair da água e da margem escorregadia. A sua aflição quase provocou um rebuliço, um exemplo de empenhamento coletivo em prol da sobrevivência. Uma cria de 2 anos já fez isto e agora permitem estar na água sozinha. Também aprendeu a usar a tromba para sorver uma grande quantidade de água. E esta tromba, que era incapaz de usar durante os primeiros 6 meses de vida, está a tornar-se cada vez mais importante. Encorajada a voltar para a água, mas sob cuidadosa vigilância, a cria mais nova ainda está a aprender. Refresca-se na água e a lama ajuda a proteger-se contra as picadas dos insetos e parasitas da pele. Nos cuidados e defesa das crias, os elefantes são excepcionais e têm mesmo de o ser. As fêmeas novas só por volta dos 10 anos é que poderão procriar e os machos só aos 30 são completamente ativos do ponto de vista sexual. Quanto maior o grupo, maior proteção para as crias. De 10 a 15 é um número médio e quando vários destes grupos se encontram,
os predadores têm menos hipóteses de atacar os seus jovens. Quando os grupos familiares são realmente pequenos, os predadores, como as hienas malhadas, veem aí as suas melhores oportunidades. Neste grupo de fêmeas são apenas 4 e sabem que estão a ser seguidas. A fêmea com a cria testa o ar com a tromba, a fim de obter informações vitais sobre a localização das hienas. A cria está agitada e procura segurança física junto do corpo materno. As hienas podem dar-se ao luxo de jogar o jogo da espera. Um ataque com a grande matriarca completamente ciente da sua presença iria custar vidas. Então, a sua aproximação não é ameaçadora, embora cada uma delas esteja a avaliar o estado da cria e a pesar as suas possibilidades de sucesso. Mas os elefantes podem usar esta tática ofensiva e assim o ataque é o melhor meio de defesa. As hienas obtêm a informação que procuravam. Pode ser um grupo pequeno, mas o melhor é deixá-lo em paz, pelo menos por agora. As hienas podem, na verdade, seguir um grupo, quer para aproveitarem a oportunidade de em conjunto atacarem uma cria, quer para tirarem vantagem de momentos de distração e assim infligirem dentadas repetidas até enfraquecerem a presa. Nesta ocasião, a cria de 1 ano teve sorte em escapar com vida. Mas não foram só as hienas que tiveram de ficar sem uma refeição. Os omnipresentes necrófagos do Império estiveram também a seguir o desenrolar do drama. E agora o chacal de dorso negro e uma diversidade de abutres vão ter de esperar um pouco mais pela próxima refeição. Uma outra cria de 1 ano não foi tão afortunada. Apesar da proteção de um grupo muito maior, este jovem sofreu repetidos ataques das hienas. Sem a tromba em condições, não vai ser capaz de beber e de se alimentar convenientemente, pelo que o seu estado vai deteriorar-se. Para já pode usar a boca, mas a tromba dos elefantes aumenta de importância à medida que se tornam mais velhos e este não poderá viver muito mais. Parece estar isolado no meio do grupo, uma vez que as fêmeas adultas que o acarinharam durante tanto tempo já não se interessam por este jovem sem esperança de futuro.
Os leões são necrófagos e predadores, e o corpo de um elefante jovem permite-lhes representar o drama das próprias vidas. As fêmeas, que podem ter sido elas próprias a fazer a caçada, têm de permitir aos machos dominantes que comam primeiro. Há aqui uma verdadeira tensão entre os sexos, e um dos machos dá livre curso à sua frustração, escavando o solo com as patas e atirando terra para cima da carcaça, como um possível gesto de propriedade. O chacal de dorso negro não demora muito a entrar em cena. Vai manter uma distância segura até ao momento certo de poder roubar alguns bocados de carne. Só quando os leões se retiram para descansarem à sombra é que o chacal, os abutres de dorso branco e os abutres encapuchados se aproximam. A partir daí desencadeia-se a luta pelos despojos. Os necrófagos têm de se despachar, pois os leões são possessivos. A carne é suficiente para umas boas 24 horas de ingestão, seguidas, é claro, de descanso à sombra, enquanto digerem o conteúdo dos seus estômagos dilatados. Um milhafre de bico amarelo desce em direção aos restos, enquanto uma leoa tenta uma nova tática de apaziguamento. Mas o macho marca a sua posição e volta a reclamar a carcaça. Assim, a morte de um elefante pode ser uma catástrofe para o seu grupo familiar, mas também se traduz num sistema de apoio a outros animais na altura em que precisam. Apesar de toda a atenção dos adultos, 1/3 de todas as crias de elefante morre durante o primeiro ano de vida. Os que ultrapassam este período difícil têm boas possibilidades de viverem naturalmente até aos 65 anos. Tornam-se nos animais terrestres maiores e mais fortes, caracterizados sobretudo pelo extraordinário uso das trombas. A tromba, uma fusão do nariz alongado com o lábio superior, não tem ossos e é controlada por 6 músculos principais, subdivididos em 100.000 unidades musculares separadas. Evoluiu como meio de compensar a falta de flexibilidade da cabeça, do corpo e dos membros. Com ela bebem, colhem alimento, cheiram, esguicham água e barritam. Pode também ser usada como arma muito eficaz. São precisos 10 anos para uma cria dominar completamente o uso da própria tromba. Durante este período, algo mais está a acontecer. As diferenças entre machos e fêmeas jovens estão a começar a emergir, o que é um problema crescente para todo o grupo familiar. O problema é evidenciado por um macho de 4 anos que, embora a brincar, está a mimar o interesse sexual por uma jovem fêmea.
O acasalamento entre machos e fêmeas, parentes próximos, enfraquece o património genético e as fêmeas adultas notaram os desejos precoces do jovem macho. Mas por enquanto não se preocupam demasiado. O macho é jovem e tem ainda muito para aprender sobre a sobrevivência na savana. Só então estará pronto a deixar o grupo à procura de outros machos e de fêmeas não aparentadas. Um ponto-chave para os elefantes é saberem durante todo o ano onde encontrarem água permanente. Quando os jovens machos e fêmeas são levados em longas viagens sazonais entre os diversos charcos, especialmente na estação seca, têm de fixar as rotas e os pontos de referência para o uso futuro. E enquanto os elefantes podem passar bastante tempo longe destas lagoas, outros animais do seu império dependem delas quase exclusivamente. Uma família de gansos do Egito. As crias nasceram há poucos dias num ninho situado na cavidade de uma árvore, mas os progenitores apressaram-se a trazê-las para a água. Aqui a ninhada vai beneficiar de pequenos insetos e plantas, crescendo rapidamente durante cerca de 2 meses até as suas novas penas de voo lhes permitirem voar pela primeira vez. Os talhamares africanos estão ocupados em inspecionar os seus territórios na costa. E isso significa muitas vezes fazer saber aos outros que a sua presença não agrada. Ignorando os gansos do Egito, os agressivos talhamares dirigem a sua atenção para uma cegonha de bico amarelo adulta. Alimentando-se em segurança, longe do caminho do perigo, está uma cegonha de bico amarelo imatura. Tal como muitas aves aquáticas, incluindo o colhereiro africano, a cegonha colhe o alimento sem o ver, usando o bico sensível ao toque para agarrar os animais desalojados pelas suas patas. Por vezes são rãs escorregadias que têm de ser posicionadas de modo a serem ingeridas pelo lado da cabeça. O Pernalonga segue pela beira da água, usando os seus olhos argutos para localizar nas águas pouco profundas os invertebrados de que se alimenta. Mas há aqui mais olhos à procura de uma refeição. Os elefantes têm pouco a temer dos crocodilos e sabe-se de casos em que os tiraram do caminho quando vinham beber. Mas mesmo assim, as suas sensíveis trombas podem torná-los vulneráveis. Há alturas, porém, em que animais bastante menos ameaçadores do que os crocodilos obrigam um grande grupo de elefantes que estava a saciar a sede a dar meia volta e a refugiar-se na segurança do bosque próximo. Hipopótamos machos numa luta territorial e uma persistente garça boieira atrás dos seus parasitas.
Lutas mortais não são invulgares, mas estes dois estão apenas a mostrar as suas bocas e antes trocando informações sobre o tamanho do corpo, do peso e da força. E claro, o poder dos seus dentes. Os dois são equivalentes. Mas o macho residente um pouco maior, agora à esquerda, tem vantagem e vai continuar a manter o controlo sobre este troço em particular. O vencido recua. Não é na água, mas em terra seca que se sente o maior impacto dos elefantes, particularmente sobre a vegetação. Algumas árvores são mais vulneráveis do que outras. Os embondeiros, árvores suculentas com troncos macios, comportam muita água, pelo que os elefantes as apreciam sobremaneira. A relação entre os elefantes e os danos nas árvores é complexa. Os elefantes adultos precisam de consumir cerca de 150 kg de vegetação por dia e a sua grande força permite-lhes atacar e destruir árvores sem grande esforço. Mas não é do seu interesse a longo prazo destruir o seu habitat, e esta é uma das razões porque o seu império é tão vasto. Permite-lhe escolher alimento, ir para outro lugar e voltar atrás, dando tempo à vegetação de recuperar. Sendo incapazes de se protegerem fisicamente contra os elefantes, algumas árvores apresentam folhas carregadas de substâncias químicas de gosto desagradável, em especial taninos, enquanto outras são capazes de recuperar rapidamente depois de um ataque. No entanto, parece que nada poderá salvar este embondeiro. Enquanto vagueiam pela savana, comendo, bebendo, acasalando e criando as suas crias, os elefantes encontram muitos animais. Os leões e as hienas são ameaças reais, mas outros, que são inofensivos, podem mesmo assim causar alguns problemas. O elefante esfrega o olho com a tromba, um sinal de que está hesitante entre prosseguir a caminhada ou retirar-se. A pitão africana pode também sentir-se assustada com o enorme tamanho por cima dela. E o elefante está agora a dar sinais de verdadeiro stress. Mas as pitões não são venenosas. Atingem 5 metros de comprimento, o que lhes permite dominar presas com o tamanho de pequenos antílopes, sufocando-as com os seus anéis e ingerindo-as depois pelo lado da cabeça. Num encontro frente a frente, é o elefante de 2 toneladas que recua. Mas a pitão não está a ser agressiva. Tem de sair do caminho das pesadas patas e um lugar secreto, com sombra, também a livrará de ficar demasiado exposta ao calor do sol. As pitões, tal como todos os répteis, são animais de temperatura variável. Daí dependerem muito de fontes de calor externas para aquecerem os seus corpos até atingirem temperaturas que lhes permitam ser eficientes. Regulam o calor corporal deslocando-se para o sol ou saindo dele. Por isso, qualquer perturbação que interfira com isto pode ser problemática.
Os elefantes, como mamíferos, são animais de temperatura constante, que é mantida por meio de alimentos ingeridos. Os seus corpos gigantescos precisam de grandes quantidades de alimento, e porque a vegetação contém muita celulose difícil de digerir, uma grande parte é desperdiçada. No caso do elefante, cerca de 1/3 de tudo o que consome. Mas estas ineficiências são boas novas para outros animais. Estes escaravelhos vivem inteiramente dos dejetos de outros animais. Há muitas espécies em África e este, do tamanho de uma bola de golfe, conta-se entre os maiores. É capaz de detectar a presença de dejetos de elefante frescos a várias centenas de metros de distância, dirigindo-se rapidamente para lá. Uma vez dentro da pilha, a fêmea irá depositar os seus ovos, um em cada bola cuidadosamente mastigada e compactada, saindo em seguida. Trabalha rapidamente porque as aves insetívoras são também atraídas pelos dejetos. Calaus, tanto de bico amarelo como de bico vermelho, têm força suficiente para capturar e esmagar estes coleópteros. Para os escaravelhos maiores e mais fortes, escavar túneis por debaixo dos dejetos coloca-os fora do caminho do perigo. Além de lhes proporcionar maior proteção, nas câmaras ocultas adicionam saliva às bolas que encerram os ovos, a fim de lhes conservar a umidade em benefício das larvas. Uma vez nascidas, têm uma extraordinária fonte de alimento nos próprios dejetos. Acima do solo, as conspícuas pilhas de dejetos são uma fonte de atração tanto para visitantes casuais como para predadores. Uma jovem águia marcial, não longe do ninho, atua com a perícia que em breve vai precisar para capturar pequenos antílopes. Mas por agora só representa ameaça para os escaravelhos que estão debaixo do solo. O maciço calau terrícola do sul. Com 1 metro de altura, pesa 7 quilos e tem um bico a condizer. Uma vez detectado o túnel, nenhum escaravelho está seguro. Os dejetos dos elefantes são atrativos devido aos insetos cuja vida lhes está associada durante a maior parte do ano. E quando estas aves adultas, do tamanho de um peru, andam de pilha em pilha, estão geralmente acompanhadas por uma única cria identificada pela face muito mais pálida. Na sua busca de alimento, os elefantes podem parecer muito destrutivos. Mas eles e os seus antepassados têm-se alimentado da vegetação de África ao longo de milhões de anos e não teriam sobrevivido até agora se tivessem destruído tudo no seu caminho. As árvores atingem idades avançadas e morrem naturalmente. Podem ser atingidas por raios ou arrancadas pelas raízes aos milhares pelas violentas tempestades.
A descida de nível dos aquíferos pode chegar a causar a morte de vastas áreas de floresta. E se os elefantes, em virtude da pressão humana e de perseguições, forem forçados a colher alimento só aqui, então vão deixar pesadas marcas e ser acusados dos problemas. É muito natural, mesmo sem a participação dos elefantes, que haja uma mudança na distribuição das plantas, que as florestas deem lugar aos arbustos mais pequenos e até mesmo a savana aberta. Quando há mudança nos habitats, acontece o mesmo na distribuição dos animais que dependem deles. Onde surgem novas pastagens, ocorrem os herbívoros. Os búfalos do Cabo são dos primeiros, e apesar da erosão do solo causada pelo seu peso e pelos cascos adoçados, a vegetação cresce vigorosamente, permitindo boas pastagens. Os búfalos atraem garças boieiras, destemidas consumidoras de insetos que caçam ao lado de muitos herbívoros em África. Os búfalos não são os únicos grandes mamíferos a chegar rapidamente a novos pastos. A zebra de Burchell é outro. Pastam na erva alta e viçosa, encurtando-a até ao ponto em que se torna atrativa para as manadas de gnus. Os gnus gostam de se deslocar entre áreas de erva nova e rasteira, as suas áreas de alimentação preferidas, e fazem-no ao sabor das chuvas. Pelo contrário, a impala, um antílope que consome maior diversidade de vegetação, pode manter-se no mesmo lugar durante todo o ano. As impalas estão na primeira fila dos animais do bosque, já que podem passar das folhas às sementes quando a erva curta deixa de estar disponível. E quando parece que já não há mais plantas no solo para qualquer mamífero, eis que chega um pequeno cefalófilo. Consome as raízes mais pequeninas que se possa imaginar. E onde há concentrações de herbívoros, não faltam predadores. A chita está a observar a exibição das impalas com interesse mais do que passageiro. Está esfomeada e as impalas são vulneráveis. As impalas machos entrelaçam as armações em desafios de força. O vencedor acasala com a maioria das fêmeas, por isso é um tempo crítico para todas. Mas as impalas são uma das presas favoritas das chitas e os grandes felídeos pressentem uma oportunidade. Colaboram na caçada, mas primeiro têm de se aproximar furtivamente, posicionando-se para um súbito e explosivo arranque de tão perto quanto possível. As impalas ainda estão demasiado preocupadas para notarem quaisquer sinais que possam avisá-las da presença dos predadores.
As chitas derrubaram o grande macho e agora têm de agir rapidamente. A chegada dos abutres necrófagos não é em si um problema, só que a sua descida pode alertar leões e hienas para a presença da carcaça. Estes pesos pesados podem facilmente afastar as chitas e apoderarem-se da carcaça. Uma das chitas tem de ficar de vigia, enquanto a outra enche o estômago o mais depressa que pode. Um chacal de dorso negro entra na cena da morte como que por magia. Também não perturba as chitas. Os abutres de dorso branco aproximam-se mais. Mantêm-se a uma distância segura até às chitas terem terminado a refeição. Enquanto as chitas são cooperantes, os abutres e os chacais são muito competitivos entre si. Ao aproximarem-se demasiado, cruzam uma linha invisível. E uma das chitas, de repente, acha que é demasiado. Assim, dentro do império dos elefantes, as savanas, que podem ter sido outrora florestas, são o habitat de uma espantosa diversidade de animais. São os elos de uma cadeia alimentar vital. Os grandes mamíferos, os mais abundantes, são os herbívoros, muitos dos quais se tornam carne para um número menor de predadores. Estes, por sua vez, são seguidos por hordas de necrófagos que voam para a cena de uma morte recente a fim de se lançarem sobre os restos. O chacal de dorso negro é um deles. Não pode afastar as chitas, por isso, em companhia dos marabus e abutres, espera pelo momento oportuno a uma distância calculada. Demasiado perto e as chitas atacam-nos. Demasiado longe e podem perder uma refeição. Guiados pela sua esplêndida visão, descem mais abutres. Mas o primeiro a tirar vantagem da súbita partida das chitas é o pequeno chacal. Agora também ele tem de agir rápida e agressivamente. Os abutres e os marabus estão a aproximar-se muito depressa. Com o estômago quase completamente cheio e com o círculo de abutres cada vez mais próximo, o chacal parte através das planícies abertas. Esta fêmea e o seu parceiro têm 3 crias de 4 semanas a alimentar. Os chacais de dorso negro emparelham por toda a vida. E só se separam quando um deles tem de ficar na toca a tomar conta das crias. Podem caçar ou aproveitar uma carcaça conjuntamente quando uma cria mais velha fica na toca partilhando o encargo da nova ninhada. Mas aqui os adultos estão sós e as crias têm de ser muito pacientes quando a fêmea, ao regressar, atende primeiro às necessidades do seu parceiro. Por volta dos 4 meses, os chacais jovens, machos e fêmeas, preparam-se para deixar os progenitores.
O mesmo não se passa com os elefantes jovens, pois nunca irão conhecer o progenitor e dependem da fêmea durante pelo menos 10 anos. Então os laços entre ela e a sua maturidade sexual têm de ser cortados. Este é um macho jovem à direita. O cheirar e colocar a tromba no dorso de uma fêmea sua parente próxima são sinais de que a sua sexualidade está desenvolvida. Este comportamento leva à ruptura, que por sua vez pode levar a grandes perturbações no equilíbrio do grupo. Os elefantes jovens podem aperceber-se da situação e tornar-se problemáticos. Podem ser metidos na ordem pelas fêmeas mais velhas, mas aproxima-se depressa o momento da matriarca, a líder do grupo familiar, agir com firmeza. E lá vem ela. Apercebeu-se de que a agressividade do jovem tem tanto a ver com o poder como com o sexo. E lentamente começa a isolá-lo do resto do grupo. Os movimentos que ela executa são deliberados e ameaçadores. Pode até ser filho da matriarca, mas ambos sabem por instinto que o Império chama por ele para um novo estilo de vida. Enquanto o jovem macho começa a acalmar devido ao seu isolamento forçado, o grupo familiar consolida-se em redor das fêmeas. As fêmeas jovens nunca irão sentir a rejeição pela qual ele está a passar. O futuro delas está firmemente enraizado no seio do grupo, onde, quando atingem a maturidade sexual, irão acasalar com machos muito mais velhos que as visitem. A relação entre progenitora e cria fêmea é uma das mais duradouras em todo o reino animal. Irá durar toda a vida e irão permanecer lado a lado mesmo quando ficarem prenhes e tiverem mais crias. O jovem macho afasta-se cada vez mais do grupo de fêmeas. Mas agora está perfeitamente equipado para sobreviver sozinho. Acumulou informação sobre os melhores lugares onde se alimentar e beber água, e a sua capacidade de comunicar com outros elefantes pelo som e pelo odor também está bem desenvolvida. Tem agora de seguir sozinho e procurar outros machos que tenham sido igualmente expulsos. Irá ocupar o seu lugar entre eles como um jovem de baixa posição hierárquica, mas após 20 anos terá ganho o direito de voltar periodicamente a grupos de fêmeas diferentes. Irá então gerar novas crias que, por sua vez, irão um dia herdar o seu império africano.